Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Alves. O tema da nossa aula de hoje é aquele que preocupa todo mundo que trabalha na área processual, os prazos processuais. O prazo corresponde à quantidade de tempo que deve existir entre dois atos. Por que a lei estipula esses intervalos? É um modo de evitar que o processo se perpetue. Por exemplo, quando a lei determina que o prazo para contestação é de 15 dias a contar da data da juntada aos autos do mandato de citação, estabelece o prazo para a prática desse ato. Se esse prazo for desrespeitado, o ato será intempestivo, ou seja, ele vai estar fora do processo legal. Quais são as espécies de prazos processuais, professora? Os prazos podem ser legais, que são aqueles fixados pela lei, judiciais, que são determinados pelo juiz, ou ainda convencionais, que são estabelecidos por acordo procedimental entre as partes. Os prazos também podem ser próprios ou impróprios. Os atos das partes, incluindo o Ministério Público quando atua nessa condição e dos terceiros intervenientes em regra, são atos próprios. Tem que ser respeitados sob pena de preclusão temporal, ou seja, da perda da faculdade processual de praticar aquele ato. Já os prazos do juiz, de seus auxiliares e do Ministério Público, quando atuar como fiscal da ordem jurídica, são impróprios, pois não implicam a perda da faculdade nem o desaparecimento da obrigação de praticar o ato, mesmo depois superados. Um tópico de destaque em relação aos prazos é sua contagem. Todo prazo tem um termo inicial e um termo final. Ele começa e ele termina. Ou seja, existe uma data que tem início, a contagem do prazo, e outra que ele se encerra. A contagem do prazo pode ser feita em anos, meses, dias, horas ou minutos. A regra geral é que os prazos são fixados por lei. Se isso não acontecer, cabe ao juiz determiná-los. Também pode ser fixado o prazo pelas próprias partes, por convenção, nos termos do artigo 190 e 191 do CPC. Atenção ao seguinte, se a gente tiver numa situação em que não houver nem lei, nem determinação judicial acerca do prazo, esse vai ser de 5 dias. Esse é um prazo legal genérico, que é aplicável a qualquer espécie de ato processual diante do silêncio da lei e da omissão do juiz. E quanto aos dias do início e do fim, professora? Na contagem do prazo, a gente vai excluir o dia de início e incluir o dia de vencimento, sendo contado apenas em dias úteis. Por exemplo, se um réu tem 15 dias para contestar uma citação, o prazo começa no primeiro dia útil após a juntada do mandado de citação aos autos. A contagem ela é contínua, excluindo os dias não úteis e termina, para o nosso exemplo, no final do expediente forense do 15º dia útil. O prazo das intimações feitas pelo Diário Oficial começa no primeiro dia útil após a sua publicação, enquanto o das versões eletrônicas é o primeiro dia útil após a disponibilização da informação. De modo geral, os prazos para a prática de atos processuais são contados a partir da sua comunicação. O artigo 231 do CPC trata do termo inicial da contagem dos prazos. Em seu material, você vai encontrar esse rol completo. A gente pode citar como exemplo que nos casos em que a citação ou a intimação for feita pelo correio, a contagem do prazo terá como termo inicial a data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Fique atento. O prazo nunca pode se iniciar em um dia que não haja expediente forense. Nesse caso, o início da contagem do prazo é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. São tópicos importantes em relação ao prazo, a suspensão e a interrupção. Na suspensão, o prazo fica paralisado, mas volta a correr do ponto onde ele parou, quando incidiu a causa suspensiva. Já a interrupção provoca o retorno do prazo à estaca zero. Acerca desse tema, eu tenho uma dica de memorização relativa à diferença entre interrupção e suspensão dos prazos. Na interrupção, o prazo é inteiro, ou seja, retorna ao início, é tudo com I. Já na suspensão, é a sobra, é tudo com S. O prazo continua de onde ele parou. A regra é que, uma vez iniciada a contagem, o prazo não será suspenso, exceto diante da existência das hipóteses previstas no artigo 313, inciso 1 a 8 do CPC, ou se houver algum obstáculo que impeça a parte de se manifestar. O CPC determina ainda um período específico, que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro, em que são suspensos os prazos processuais. Esse período, contudo, não vai se confundir com as férias forenses e nem suspende o expediente do fórum. Apenas não se contam os prazos e também não são realizadas audiências ou sessões de julgamento nesse período, desobrigando as partes e os advogados de comparecerem. Alguns entes têm benefícios na contagem de prazos. Por exemplo, o Ministério Público, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública têm prazo em dobro para se manifestar nos autos.
Já quando houver litisconsortes que tenham advogados diferentes, todos os prazos legais vão ser contados em dobro. A norma também prevê prazos para o pronunciamento judicial conforme suas espécies. 5 dias para proferir despachos, 10 dias para proferir decisões interlocutoras e 30 dias para proferir sentenças. Esses prazos para os atos do juiz podem ser prorrogados por igual período se houver um motivo justificado. Também há prazos para os atos dos serventuários, 1 dia para remeter os autos conclusos e 5 dias para executar os atos processuais que lhe couberem. Esses prazos vão ser contados da data da finalização do ato processual anterior se determinado em lei ou da data que tiver ciência da ordem determinada pelo juiz. Atenção ao seguinte, o juiz tem a obrigação de verificar o atendimento nos prazos do serventuário. Caso se constate que o serventuário excedeu o prazo que lhe cabia sem justo motivo, isso provoca a instauração de um processo administrativo. Vamos encerrar nossa aula falando da preclusão. Como a gente viu lá no início, o prazo representa o período possível para a prática do ato processual. A preclusão é um instrumento pensado para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega da prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão consiste na perda de uma faculdade processual, seja por não ter sido exercido no tempo devido, seja pela incompatibilidade com o ato anteriormente praticado ou por essa faculdade já ter sido exercida anteriormente. Os atos do juiz também são sujeitos à preclusão. Em seu material de apoio você encontra uma análise mais aprofundada dos tópicos abordados nessa aula. É essencial estudá-lo. A gente se despede aqui. Bons estudos e nos vemos em breve.